Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra Frankenstein, escrita pela grande escritora Mary Shelley. Mary Shelley nasceu em 1797 e veio a falecer em 1851. Ela era esposa do poeta Percy Bysshe Shelley. Ela escreveu a obra Frankenstein ao participar de um concurso de histórias de terror no castelo de Lord Byron. Então o Lord Byron ele reuniu seus amigos, dentre eles estava ela, né, a Mary Shelley, e o desafio dele foi: quem de nós será que vai escrever uma obra de terror, um texto de terror que mais chame a atenção, que mais seja interessante? Todos eles eram gênios da literatura, sem dúvida alguma, mas quem parece que venceu foi Mary Shelley com a obra Frankenstein. Frankenstein, pessoal, não é o nome do monstro, né? Frankenstein é o nome do cientista. O nome do cientista é Victor Frankenstein. Tá? Victor Frankenstein, ele tinha uma uh, um irmão chamado William Frankenstein. O pai dele chamava-se Alphonse Frankenstein e o e havia uma amiga na família, né, que era a Justine. A Justine. Pois bem, a obra Frankenstein ela começa com o Victor Frankenstein, né, estudando textos de magia. Eu não vou falar tudo sobre essa obra, tá, pessoal? Porque ela é uma obra bem interessante que eu quero mesmo que vocês leiam. Mas a obra Frankenstein ela começa exatamente com Victor Frankenstein, né, tendo um forte desejo de aprender magia, de aprender feitiçaria e coisas do gênero. Ele se aprofunda nos estudos de Paracelso, nos estudos de grandes teólogos e magos medievais que buscavam a pedra filosofal, enfim. Ao ver tal desejo, o pai dele envia ele para estudar ciências naturais. Ele então começa a estudar ciências naturais, mas ele não acha muita graça nas ciências naturais que lhe foram ensinadas. Então o que, que acontece? O que acontece é que em determinado momento ele começa a sentir um forte desejo, né, após a morte da mãe dele, ele começa a sentir um forte desejo de imortalidade. Ele quer alcançar a imortalidade. Ele quer fazer com que os seres humanos e, consequentemente, ele mesmo torne-se imortal. O que o Frankenstein faz? Ele começa a recolher pedaços de corpos humanos de cemitérios e até mesmo animais, restos de animais, e começa a fazer o seu monstro. O que acontece é que mais tarde o monstro acaba verdadeiramente ganhando vida. O monstro ganha vida exatamente às 6 horas da tarde. Esses números que aparecem na obra Frankenstein, eles são muito interessantes, porque o número 6 ele nos remete muito ao Gênesis bíblico, tá? Porque pela lógica de Gênesis, capítulo 1, tá? Deus criou o mundo de madrugada. A Bíblia diz: e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Ou seja, a tarde e amanhã seria de noite e de madrugada. Né? Seria a partir das 6 horas da tarde, no relógio judaico da época, seria a partir das 6 horas da tarde até 6 horas da manhã seguinte, do dia seguinte. Então, tarde e manhã seria exatamente de madrugada. E foi exatamente às 6 horas da tarde que o monstro criado pelo Victor Frankenstein criou vida. Tá? E o mais interessante é que ele, em determinado momento, ele nos mostra que a criação dele saiu do controle. Veja, falando sobre a parte em que ele pegava restos de corpos humanos, o texto diz assim, ó: quem poderá imaginar os horrores de meu trabalho secreto, enquanto eu profanava sepulturas frescas ou torturava animais vivos para animar o barro sem vida? Ao me lembrar disso agora, meus membros tremem e meus olhos se enchem d'água, mas naquela época um impulso irresistível e quase frenético me impelia para a frente. Então, quer dizer, ele mesmo mais tarde se arrependeu de pegar corpo, de fazer o monstro dele, né, usando
corpos humanos. O mais interessante nisso tudo é que o Victor Frankenstein, ele pega corpos humanos, tá? Restos de corpos humanos, os mais belos corpos humanos que ele podia imaginar, tá? Ele vai pegando um a um os corpos mais belos que ele podia imaginar, os braços mais belos, os olhos mais belos. Então ele foi juntando, né, o melhor do melhor, ou seja, ele pegou o braço mais bonito que ele tinha encontrado no cemitério, ao mesmo tempo ele encontrou os olhos mais bonitos que ele poderia encontrar no cemitério, ele encontrou o cabelo mais bonito que ele podia encontrar no cemitério, e foi isso, unindo as partes mais bonitas de outros seres humanos que haviam vivido, foi que ele criou o monstro. Então, o monstro Frankenstein, ele é feio, mas ao mesmo tempo ele é feito das partes mais belas que o Victor Frankenstein poderia ter encontrado. Eram os olhos mais bonitos que ele poderia ter encontrado, era o cabelo mais bonito, era o nariz mais bonito, e por aí vai. Falando sobre seus estudos com corpos humanos, ele declara: familiarizei-me com a anatomia, mas isso não era o suficiente. Eu deveria observar a desintegração e a corrupção naturais do corpo humano. Durante minha educação, meu pai tomara todas as precauções para que minha mente não se impregnasse de horrores sobrenaturais. Não me lembro de me haver arrepiado ante um conto de superstição ou de haver temido o aparecimento de um espírito. A escuridão jamais me perturbou, e um cemitério nada mais era para mim do que o receptáculo de corpos privados de vida que, depois de terem sido sede de beleza e força, se haviam transformado em alimento dos vermes. Agora, eu era levado a examinar capelas mortuárias e catacumbas. Minha atenção se fixava em objetos cuja vista era mais insuportável para a delicadeza dos sentimentos humanos. Eu via como a bela forma do homem se degradava e se decompunha. Eu assistia à corrupção da morte suceder à florescência da vida. Contemplava como os vermes herdavam as maravilhas do olho e do cérebro. Eu parava, examinando minuciosamente as causas, como por exemplo a transformação da vida em morte e da morte em vida, até que do meio dessas trevas se fez uma luz súbita sobre mim. Uma luz tão brilhante e maravilhosa, e no entanto tão simples, que enquanto eu tonteava com a intensidade da perspectiva que ela oferecia, surpreendi-me de que, entre tantos homens de gênio que se dedicaram aos mesmos estudos, a mim apenas estivesse reservada a descoberta de um segredo tão espantoso. Interessante que quando o Victor Frankenstein ele começa a se envolver com essa questão de ir em cemitérios e recolher corpos humanos, ele esconde isso dos amigos dele, ou seja, é algo secreto, algo que ele faz dentro da casa dele sozinho. E, né, na criação do monstro, ele passa a temer mais tarde os próprios amigos dele, ou seja, ele tem medo que os amigos dele, né, de alguma maneira corressem perigo, tá? Então, quer dizer, as coisas fugiram do controle dele. No capítulo 5, no início do capítulo 5, é descrito como o Frankenstein, né, como o Frankenstein conseguiu fazer com que o monstro tivesse vida. Foi numa sombria noite de novembro que eu contemplei a realização de minha obra. Com uma ansiedade que quase tocava as raias da agonia, tomei os instrumentos que estavam à minha volta, a fim de que eu pudesse infundir uma centelha de vida na coisa inerte que jazia aos meus pés. Era já quase 1 hora da madrugada. A chuva batia tristemente nas janelas e minha vela estava quase consumida, quando, ao lusco-fusco da luz bruxuleante prestes a extinguir-se, vi abrir-se o baço olho amarelo da criatura. Ela respirava com dificuldade, e um movimento convulsivo agitava seus membros. Como posso descrever minhas emoções ante aquela catástrofe? Como reescrever aquela ruína que eu, com esforço infinito e zelo, havia tentado formar? Seus membros eram bem proporcionados, e eu havia escolhido e trabalhado suas feições para que fossem belas. Belas? Meu Deus! Sua pele amarela mal cobria o relevo dos músculos e das artérias que jaziam por baixo. Seus cabelos eram corridos e de um negro lustroso. Seus dentes, alvos como pérolas. Todas essas exuberâncias, porém, não formavam senão um contraste horrível com seus olhos desmaiados, quase da mesma cor acinzentada das órbitas onde se cravavam, e com a pele encarquilhada e os lábios negros e retos.
Os diferentes fatos da vida não são tão variáveis quanto os sentimentos humanos. Há 2 anos que eu vinha trabalhando com o único objetivo de insuflar vida num corpo inanimado. Para isso eu comprometera meu repouso e minha saúde. Eu o havia desejado com ardor que excedia a moderação. Mas agora, que havia terminado, desvanecera-se a beleza do sonho, e meu coração se enchia de horror e asco. Incapaz de suportar o aspecto do ser que eu havia criado, saí correndo do aposento e continuei durante muito tempo a andar pelo quarto sem poder dormir. Por fim, aquele tumulto cedeu lugar a uma grande lassidão e eu me atirei na cama, vestido como estava, tentando alguns momentos de esquecimento. Tudo, porém, foi em vão. Na verdade, dormi, mas fui perturbado pelos sonhos mais violentos. Julguei ver Elizabeth, estuante de saúde, caminhando pelas ruas de Ingolstadt. Deliciado e surpreso, abracei-a, porém, ao beijá-la nos lábios, eles se tornaram lívidos com a cor da morte. Suas feições mudaram e eu tive a impressão de que segurava em meus braços o cadáver de minha mãe. Um sudor envolvia ali o corpo e eu via os vermes rastejando pelas dobras do pano. Acordei cheio de horror, um frio cobria minha testa, meus dentes batiam e todos os meus membros se convulsionaram quando a luz pálida e amarela da lua, que forçava a passagem pelos vidros das janelas, vi o desgraçado, o infeliz monstro que eu criara. Ele afastara o reposteiro da cama e seus olhos, se é que assim podiam ser chamados, estavam fixos em mim. Seus maxilares abriram-se e ele murmurou alguns sons inarticulados, enquanto uma careta enrugava seu rosto. Talvez ele tenha falado, mas eu não ouvi. Uma mão se estendeu como se quisesse segurar-me, porém eu fugi correndo pelas escadas. Refugiei-me no pátio da casa onde eu morava e ali passei o resto da noite, andando de um lado para o outro na maior agitação, escutando atentamente qualquer som, como se ele fosse anunciar a aproximação do cadáver demoníaco ao qual tão desgraçadamente eu havia dado a vida. Então, ao ver aquela cena do monstro diante de si, vivo, o Victor Frankenstein foge de sua própria casa e sai correndo. Né? Quando de madrugada, quando de manhã cedo as portas da casa dele se abrem, né? Os empregados da casa dele abrem o portão, ele sai correndo de lá e acaba se deparando com Clerval, né? E acabam tendo uma longa conversa e ele acaba levando o Clerval até a casa dele, se esquecendo por alguns segundos que ele havia deixado o seu monstro lá. Mas naquela altura do campeonato o monstro havia ido embora. Mais tarde, o Victor Frankenstein recebe a notícia de que o irmão dele, William Frankenstein, havia sido assassinado. O monstro, o texto não diz que foi o monstro, mais tarde o texto vai nos dizer que foi o monstro. O monstro, né, tendo saído da casa do Victor Frankenstein, saiu correndo, foi até uma espécie de mato, né, e lá encontrou o William Frankenstein e ele agarrou a criança pelo pescoço e esgoelou viva, ao ver que aquela criança tinha algum parentesco com o próprio Victor Frankenstein, o criador dele. E quem acabou recebendo a punição pelo crime foi uma moça chamada Justine. A Justine é que acabou sendo considerada assassina, né, porque ela estava junto do William Frankenstein. Eles estavam brincando de pegar e ela tinha se afastado um pouquinho dele. Então as autoridades daquela cidade não consideraram, né, que ela fosse inocente. Então prenderam ela e o próprio bispo do local considerou ela como sendo culpada e acabou condenando ela, né? O próprio bispo disse que ela deveria ela se entregar e se considerar culpada, independente de qualquer coisa. Ela fez isso, se considerou culpada e foi morta, né, pela justiça no cadafalso, né? Ou seja, foi enforcada pela justiça. Então, dessa maneira, o Victor Frankenstein, ao saber de tudo isso, ele passou a sentir toda a culpa, né? Porque ele não tinha matado o próprio irmãozinho dele, o próprio William Frankenstein, mas porque ele havia criado o monstro que havia matado o irmãozinho dele, ele dessa maneira se tornava numa espécie de assassino por tabela, e a consciência dele pesava frente a isso. E agora ele já estava diante de duas mortes causadas indiretamente por ele, porque se por um lado o monstro que ele havia criado havia matado o William Frankenstein, o irmãozinho dele, por outro lado, né, uma moça inocente chamada Justine havia recebido toda a culpa como se ela fosse culpada e ela foi sentenciada pela justiça à morte. Então agora duas pessoas inocentes estavam na consciência do Victor Frankenstein, o irmãozinho dele chamado William e mais a pequena Justine, né, a moça chamada Justine. Pois bem, passados alguns tempos, né, o Victor Frankenstein vai para os Alpes suíços
E lá nos Alpes Suíços ele acaba encontrando o monstro. O monstro leva ele até um local, né, uma espécie de esconderijo, e conta para o Victor Frankenstein tudo o que aconteceu com ele. Aí ele conta como saiu da casa, foi correndo, como foi ele mesmo que havia matado o William Frankenstein, como ele foi numa aldeia pobre, as pessoas se assustaram na fisionomia dele, como ele tinha que se esconder o tempo todo e pegar o queijo e o vinho, né, às escondidas para poder beber e para ter alguma coisa para comer, como mais tarde ele acaba se encontrando com uma família pobre, né, ele acaba morando escondido numa parte, ele acaba se escondendo na casa de uma família pobre, acaba vendo, né, aquela família pobre, o desenvolvimento daquela família pobre, como é que eles viviam, como é que eles não viviam. Nessa época ele teve contato com livros, e à medida que o monstro, né, ele começa a ter contato com livros, ele acaba de alguma maneira se sentindo consciente da situação em que ele está. Ou seja, o monstro ele não passa a ter consciência da sua situação de monstro e de tudo que ele havia perdido até então na hora em que ele surge, né? Ele passa a tomar consciência de si exatamente depois que ele começa a ler livros. Os livros, de alguma maneira, uh, fizeram com que o monstro tivesse consciência do que significava ser um ser humano de fato, tá? Um dos livros que o monstro leu foi a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, que eu já tratei aqui nesse canal. Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Johann Wolfgang von Goethe, né? Na língua alemã seria Die Leiden des Jungen Werther, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther, que aqui eles traduzem como As Tristezas de Werther, né? Vidas Ilustres, do escritor Plutarco, que é uma obra gigantesca, disponível em vários volumes. E mais O Paraíso Perdido, né, O Paraíso Perdido de John Milton. Tá? Esses são três dos livros que o monstro leu. Ele certamente leu outros livros, mas esses são os que mais chocaram ele. Ele conta para nós que nas tristezas de Werther, ou seja, nos sofrimentos do jovem Werther, que nós já trabalhamos aqui nesse canal, além do interesse da narrativa simples e comovente, são examinadas tantas opiniões e tanta luz foi lançada sobre o que até então foram os meus temas obscuros, que nele eu encontrei uma infindável fonte de especulação e espanto. As maneiras delicadas e domésticas que ele descrevia, combinadas com elevados sentimentos que tinham por objetivo algo fora de si próprio, concordavam plenamente com a minha experiência entre meus protetores e com os desejos que viviam sempre no fundo do meu peito. Mas eu achava que Werther era em si mesmo um ser mais divino de quantos eu já vira ou imaginara. Seu caráter, sem o pretender, penetrava no fundo da minha alma. Suas dissertações eram calculadas para me maravilhar. Eu não pretendia penetrar no mérito da questão e, no entanto, inclinava-me para as opiniões do herói, cuja morte chorei, embora não compreendesse exatamente. E na continuação, né, ele nos declara sobre a obra Vidas Ilustres de Plutarco, que é uma obra bem grande. Ele declara o seguinte: o volume que eu possuía das Vidas Ilustres de Plutarco continha as histórias dos primeiros fundadores das antigas repúblicas. Este livro produziu em mim um efeito muito diverso do causado por os sofrimentos do jovem Werther. Com Werther aprendi a tristeza e o abatimento, ou seja, lendo a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor Johann Wolfgang von Goethe, o monstro aprendeu o que significa a tristeza e o abatimento. Mas Plutarco, na sua obra Vidas Ilustres, me ensinou pensamentos mais sublimes. Elevou-me para cima das ruinosa esfera de minhas próprias reflexões, ensinando-me a admirar e a amar os heróis do passado. Muitas coisas eu li que excediam minha compreensão e experiência. Confusamente tomei conhecimento de reinos, de países extensos, de mares infindáveis, de rios caudalosos. Mas as cidades e os grandes aglomerados humanos eram-me completamente estranhos. A casa de campo de meus protetores fora a única escola onde eu estudara a natureza humana.
e este livro desenvolvia novas e mais poderosas cenas de ação. Li sobre homens públicos que governavam ou massacravam sua espécie. Sentia nascer dentro de mim o mais ardente amor pela virtude e ódio contra o vício, até onde me era dado compreender a significação desses termos que eu ligava apenas às sensações de prazer e de dor. Depois, mais tarde, falando sobre a obra Paraíso Perdido, do John Milton, ele diz: mas o paraíso perdido provocou-me sensações ainda mais diversas e profundas. Li-o como li os outros volumes que me haviam caído às mãos, como se fosse uma história verídica. Ele agitava todos os sentimentos de maravilha e terror que o quadro de um Deus onipotente guerreando com suas criaturas seria capaz de despertar. Não raro, eu encarava aquelas situações como semelhantes à minha. Como Adão, aparentemente eu não possuía liame algum com qualquer outra criatura viva. A situação dele, porém, sob todos os outros pontos de vista, era muito diferente da minha. Ele saíra das mãos de um Deus como criatura perfeita, feliz e próspera, protegida com especial carinho por seu Criador. Podia conversar com seres de uma natureza superior e adquirir conhecimentos deles, mas eu era um desgraçado e impotente que estava só. Muitas vezes considerei Satanás como o emblema que mais se adaptava à minha situação, pois não raro, como ele, quando eu via a alegria de meus protetores, sentia dentro de mim o gosto amargo da inveja. Outros fatores reforçaram e confirmaram esses sentimentos. Então, o monstro, ele leu um texto poético, que foi O Paraíso Perdido de John Milton. Ele leu uma obra narrativa romântica, né, um romance que foi a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, né, e ele leu a obra Vidas Ilustres do Plutarco, que é uma biografia, né, dos grandes líderes de Roma antiga. Tá? E aí o Plutarco nessa obra ele vai descrever homens ilustres e também homens corruptos, homens cordiais e amáveis que auxiliaram o seu povo até o fim, e homens perversos que prejudicaram o seu povo até o fim. Então ele lê um livro sobre política, um livro sobre amor e um livro que nós poderíamos chamar de um texto com temática religiosa, né? Paraíso Perdido como sendo um poema religioso, Sofrimentos do Jovem Werther como sendo algo que fala sobre amor, a grandeza do amor, e como sendo um texto narrativo, e a obra Vidas Ilustres, que daí já é uma biografia histórica, tá? Vidas Ilustres de Plutarco. E então, todos esses livros ensinaram o monstro sentimentos humanos, desejos humanos, objetivos humanos. Então, tu vê nessa situação em que o monstro lê livros, o livro como tendo um caráter pedagógico, ou seja, o livro ensinando e despertando consciência no monstro, criado por Victor Frankenstein. E como se já não bastasse, o monstro ainda interagiu com pessoas pobres que moravam numa choupana. Ele se escondia atrás de uma espécie de parede da própria choupana, via as necessidades que aquelas pessoas tinham, ele ajudava aquelas pessoas sem que elas soubessem, porque ele sabia que se elas ouvissem teriam medo dele, por causa da fisionomia dele. Ele se aproveitava da sua força física para trazer lenha, né, com mais intensidade, escondido, para dentro de casa, a fim de que os moradores tivessem bastante lenha para se aquecer, né, para colocar na lareira e se aquecer. Então ele tentou ser bom de todas as formas possíveis. Por outro lado, o que aconteceu foi que quando ele finalmente se revelou, né, para os moradores daquela choupana, eles ficaram com muito medo dele, né, não quiseram ter ele por perto, quiseram seguir as suas vidas e se retiraram até mesmo do local, porque eles tinham compromissos a cumprir, né? Então eles não ficaram mais nem na choupana. Então as pessoas mais próximas dele, que eram próximas no sentido de que ele as via de longe, escondido atrás da parede da choupana, agora eles tinham ido embora e ele estava novamente completamente sozinho. E foi graças à leitura desses livros e graças também à convivência, mesmo que longínqua, com os moradores daquela choupana, que ele desejou ter uma mulher junto de si. Sim, o monstro desejou ter uma mulher, uma fêmea. O caso é que
ele foi então atrás do Victor Frankenstein, que foi o criador dele, exatamente dando essa exigência. Já que o senhor me criou, então eu quero uma fêmea para mim. Eu quero uma mulher. E o Victor Frankenstein ficou assustado com aquela situação, né? No início ele relutou um pouco, mas depois ele balançou a cabeça assertivamente. Então ele acabou começando, né, a fazer uma monstra, digamos assim, para o monstro. Só que no meio, quando ele estava verdadeiramente já colecionando corpos de mulher e unindo peças anatômicas, enfim, ele começou a pensar, tá, mas e se ela não gostar dele? Aí ele vai viver rejeitado pelo resto da vida e aí que ele vai querer prejudicar os seres humanos. Sem falar que ela também vai querer atacar seres humanos de todas as formas possíveis. Ou ainda, e se ele não gostar dela? Vai ter a mesma situação. Ou ainda, e se ele e ela se amarem, ou seja, se o monstro e a monstra se amarem, e eles acabarem tendo filhos? Então tu vai ter uma geração inteira de seres demoníacos, humanoides, né, promovendo todo tipo de destruição. Então o Victor Frankenstein decidiu, portanto, uh, parar, né, de fazer a, a monstra. E o monstro, então, disse que iria se vingar severamente contra o Victor Frankenstein, né? O monstro, então, mais tarde mata Clerval, que era o melhor amigo do Victor Frankenstein, e mais tarde ele mata também a esposa do Victor Frankenstein. O Victor Frankenstein se casa, né, passa a ter uma esposa, e ele acaba matando a esposa dele. Ou melhor, o monstro acaba matando a esposa do Victor Frankenstein, né? E isso deixa ele numa situação terrível. Terrível mesmo. Porque exatamente porque ele se sentia de alguma maneira, né, como promovendo o assassinato de várias pessoas inocentes, ou seja, várias pessoas da família dele, a quem ele tanto amava, haviam morrido pelas mãos do monstro, né? O monstro havia matado todas as pessoas que ele amava. E isso acabou deixando ele numa situação muito complicada. O monstro já tinha matado o irmão dele, né? Já tinha matado o irmãozinho dele, já tinha matado de maneira indireta a Justine, porque a sociedade daquela época achou que era a Justine a culpada do assassinato do William, mas não era a Justine, né, mas sim o monstro que havia matado a Justine. E agora, né, ele ele viu a esposa dele sendo assassinada, né? A esposa dele sendo assassinada, né? A Elizabeth, né, que era a esposa do Victor Frankenstein, né? A Elizabeth sendo assassinada, tá? E quando ele viu então a Elizabeth sendo assassinada pelo monstro, ele enlouqueceu. Aí começa uma fuga. O monstro começa a fugir do Victor Frankenstein, chega aí numa parte lá virada só em gelo. O monstro ele chega a pegar, né, um trenó puxado por uma matilha de cães, e o Victor Frankenstein vai atrás dele também em cima de um trenó puxado por uma matilha de cães, mas o monstro consegue acelerar e consegue ficar um dia de distância do Victor Frankenstein, então começa essa fuga. Mais tarde, o monstro dá a entender que tinha ido para o mar, o Victor Frankenstein vê um barco próximo, né, vindo na direção dele e entra naquele barco. E é aí então, né, entra naquele navio. E aí então que o capitão Robert Walton, né, acolhe o Victor Frankenstein dentro do seu navio. E a história termina por aí, porque mais tarde o Victor Frankenstein acaba morrendo dentro do navio e contando todas essas aventuras que ele vivenciou pro capitão Robert Walton, né? E o capitão Robert Walton, quando ele vê que o Victor Frankenstein morreu, né, na cabine dele, né, na parte ali onde fica a cama, o Robert Walton fica triste, né,
começa a caminhar por dentro do navio e mais tarde ele ouve o barulho de um monstro, como se um monstro estivesse se lamentando. Ele vai até onde está o corpo do Victor Frankenstein e vê exatamente o monstro que ele até então não acreditava que existia na vida real, que o Victor Frankenstein havia contado para ele, mas agora quando ele vê o monstro ele diz verdadeiramente então é real. E o monstro acaba indo embora. O monstro acaba dizendo algumas últimas palavras do tipo: eu matei todos, né? Eu matei o meu inimigo, eu matei a família do meu inimigo, eu não tenho mais nada o que fazer por aqui. E termina o livro dessa maneira. Então, tu tem duas histórias numa só. Tu tem as cartas escritas pelo capitão Robert Walton para sua irmã, né, enquanto ele está ao comando de uma expedição náutica que busca achar uma passagem para o Polo Norte, né? E é exatamente nessa situação que ele vê, né, o Victor Frankenstein vindo na direção dele, e ele acolhe o Victor Frankenstein, e lá longe ele vê uma figura monstruosa indo pela neve a quilômetros de distância, e se distanciando cada vez mais. Então quem conta a história, na verdade, não é nem o Victor Frankenstein, é o Robert Walton, e o livro Frankenstein, na verdade, é como se fosse as cartas que o Robert Walton escreveu para a irmã, em que ele narra nos mínimos detalhes não apenas a expedição dele, né, que tinha como objetivo buscar uma passagem para o Polo Norte, e que não estava dando muito certo, inclusive, mas também contar a história que aquele personagem misterioso chamado Victor Frankenstein contou para ele quando foi acolhido por ele no navio, sobre a existência de um monstro, que ele conseguiu dar vida a corpos humanos inanimados, né, que acabaram de alguma maneira então gerando esse monstro. Então, quer dizer, é uma história dentro da outra, seria mais ou menos essa ideia. E é muito interessante. Esse livro, sem dúvida alguma, é um livro muito interessante mesmo, tá? Ele vale muito a pena ser lido. Nesse livro acontece o chamado fenômeno do duplo, né? Em que de alguma maneira o monstro ele seria quase como se fosse um alter ego do próprio Victor Frankenstein, porque ele carrega em si elementos negativos, inclusive, e o Victor Frankenstein de alguma maneira precisa do monstro e o monstro de alguma maneira precisa do Victor Frankenstein, porque o Victor Frankenstein ele se sente responsável pelo monstro porque foi ele que criou o monstro, e por outro lado o monstro ele é uma criatura do Victor Frankenstein, então ele tem pelo Victor Frankenstein aquele sentimento de criatura em relação ao seu criador. Então seriam como parte de uma mesma personalidade, né? Porque ao criar o monstro, de alguma maneira o Victor Frankenstein colocou um pouco de si no monstro, né? Um pouco de si no monstro. A grande pergunta, né, é aquele monstro. Uma vez que aquele monstro fosse o resultado de vários corpos humanos, de vários pedaços de corpos humanos, a grande pergunta que se faz é: e a alma daquele monstro, né? Era a alma de qual daquelas pessoas que as suas peças anatômicas haviam sido usadas na confecção daquele monstro? Ou seja, a alma era a alma do indivíduo que teve a sua mão, né, mesmo depois de morto, teve a sua mão colocada no monstro, ou era a alma do indivíduo que emprestou o seu cérebro ao monstro, né, mesmo que o indivíduo estivesse morto e não tivesse mais a mínima opção, digamos assim, mas a alma do monstro era a alma de qual dos seres humanos cujas peças anatômicas, né, haviam sido usadas na confecção daquele monstro? Né, peças anatômicas, consequentemente, de pessoas mortas, né, enterradas em cemitérios. De qual delas procedia a alma do monstro? Né? Daquelas que emprestaram seus pés à confecção dele, ou a mão, ou o cérebro, ou os olhos, enfim. Existe mais um outro mistério, que é a questão de esse monstro, né? Ele teria exatamente qual personalidade, né? Porque ele dá a entender ali que ele começou do zero. Mas se você parte do princípio de que aquele cérebro já havia sido usado por um ser humano durante muitos anos em vida, e que agora aquele mesmo cérebro estava sendo colocado dentro do monstro e sendo ligado naquele monstro, então aquele cérebro já tinha conhecimentos prévios.
mas o texto dá a entender que assim que aquele cérebro foi conectado ao corpo do monstro, e o corpo do monstro foi conectado de maneira plena e perfeita, então automaticamente tu tem uma nova vida ali, tendo que aprender do zero todos os elementos básicos dos sentimentos humanos, das reações humanas e da própria personalidade humana, e se utilizando de livros e de experiências para se conhecer melhor, para descobrir o mundo que está ao seu redor. Então, quer dizer, ficam muitas questões abertas nesse texto. Esse texto, o texto Frankenstein, da Mary Shelley, ao lado também do texto Drácula, que nós já abordamos aqui nesse canal, Drácula do Bram Stoker, eles são textos que você provavelmente, quando olhar numa banca, né, ou numa... Geralmente não numa banca, mas numa livraria. Quando você olhar esses textos numa livraria, você não vai querer ler porque você vai achar que você sabe tudo sobre esse texto, quando na verdade você não sabe nada. Nós acabamos tendo contato com a obra Frankenstein da Mary Shelley, a obra O Médico e o Monstro do Stevenson e a obra Drácula do Bram Stoker através de paródias, através de desenhos animados, através de filmes, através de novelas, mas essas paródias não são completas, ou seja, não tratam dessas obras de maneira perfeita. Então, o único risco que as pessoas correm é delas não quererem ler em virtude de um preconceito interno delas, de acharem que já sabem tudo sobre aquele livro só porque, de alguma maneira, elas já leram, digamos assim, ou já assistiram alguma coisinha daquele filme, daquele livro, né? Ou já assistiram a alguma paródia ou algum clipe musical que aparecesse alguma temática referente a Frankenstein ou a Drácula ou o Médico e o Monstro, enfim, mas você não sabe nada sobre a obra. O que você precisa colocar na sua mente é: você não sabe nada sobre a obra até você ler a obra. É depois que você ler essa obra que você vai conseguir verdadeiramente ter uma opinião sobre ela. A minha opinião sobre a obra Frankenstein, e por mais que eu tivesse assistido filmes, desenhos animados, clipes musicais em que aparecia a temática do Frankenstein, o que eu tenho a dizer para vocês é que Frankenstein é uma obra que precisa ser lida, precisa ser estudada, precisa ser analisada, porque é uma obra que vale muito a pena e você não sabe nada sobre ela até você começar a ler, né? Todas as paródias que você assistiu não te ensinaram nada sobre a obra Frankenstein, e nem sobre a obra Drácula do Bram Stoker, e nem sobre a obra O Médico e o Monstro do Stevenson. Você precisa ler essas obras. Mesmo que você já ache que sabe tudo sobre essas obras, mesmo sem nunca tê-la lido, só por ter assistido desenhos animados e filmes que retratassem alguma coisa dela, mesmo assim, minha sugestão é: leia essas obras. Elas valem muito a pena mesmo. Não é por acaso que elas estão na lista de literatura clássica e literatura mundial, tá? Então, só para ver o resuminho aqui, a história do Dr. Victor Frankenstein, da monstruosa criatura por ele concebida, vem fascinando gerações desde que foi publicada há mais de 100 anos. Brilhante história de terror, escrita com fervor quase alucinatório, Frankenstein representa um dos mais estranhos florescimentos da imaginação romântica. Frankenstein de Mary Shelley e Drácula de Bram Stoker são os dois maiores clássicos de terror da literatura em todos os tempos, também imortalizados no cinema através de várias adaptações. Vale-se ressaltar que tanto na obra Frankenstein quanto na obra Drácula, o personagem principal não é nomeado. Na obra Drácula, o Conde Drácula não revela o seu nome em momento nenhum. Conde era um título honorífico, né, de alguns indivíduos que possuíam posses, possuíam riquezas naquela época. E Drácula, por sua vez, era o sobrenome familiar. Então a família inteira se chamava Drácula. Eles eram chamados de a família Drácula. E a família Drácula tinha bons homens, boas mulheres e também tinham pessoas perversas. O Conde Drácula era o pior de todos eles. E o nome dele mesmo não aparece. Ele é chamado de Conde, que era o título dele, e ele era chamado de Drácula, que era o sobrenome dele. Portanto, o título e o sobrenome, não o nome. O nome não aparece.
Portanto, o Conde Drácula é um personagem anônimo. Ele não possui nome. Não se sabe qual é o nome dele. Da mesma maneira, a obra Frankenstein. Frankenstein mesmo, e aqui nessa versão aparece o rosto representando o monstro, né? E aparece Frankenstein. E aqui há um erro muito interessante, que as pessoas acham que o nome do monstro era Frankenstein. Mas na verdade, Frankenstein, Victor Frankenstein, era o nome do cientista que criou o monstro. O monstro mesmo é anônimo. O monstro não possui nome. Inclusive, isso é uma pegadinha, né? Se você quiser saber se uma pessoa leu mesmo a obra Frankenstein ou se assistiu filmes e desenhos animados sobre a obra Frankenstein, basta tu perguntar para a pessoa: Frankenstein, qual é o nome do monstro na obra Frankenstein? Muitas pessoas vão te responder: é o Frankenstein, né? Mas não. Na verdade, não. Na verdade, Frankenstein mesmo é o nome do cientista que criou o monstro. O monstro é totalmente anônimo, tá? O nome do cientista é Victor Frankenstein e o monstro não recebe nome. Então, o que a obra Frankenstein e a obra Drácula, a obra Frankenstein de Mary Shelley e a obra Frankenstein, a obra Frankenstein de Mary Shelley e a obra Drácula de Bram Stoker, o que essas obras têm em comum? O que elas têm em comum é exatamente isso. O personagem mais importante de ambas as obras, que no caso seria o Drácula, o próprio Drácula do Bram Stoker, e o monstro da obra Frankenstein, ambas, personagem principal não tem nome. Né? O personagem principal não tem nome. O monstro na obra Frankenstein não tem nome e o Conde Drácula na obra Drácula não tem nome. Tá? Então, sem dúvida alguma, é uma obra que vale muito a pena ser lida, ser estudada, ser refletida. Não é a primeira vez que eu vejo numa obra de literatura livros sendo retratados como auxiliando o desenvolvimento do personagem. Por exemplo, naquela obra O Príncipe e o Mendigo, nós temos exatamente, né, a obra O Príncipe e o Mendigo do Mark Twain, nós temos exatamente a, o, o príncipe vestindo as roupas do mendigo, indo a uma determinada localidade, onde haviam vários jovens, né, e os jovens começam a tirar bolinha de papel nele, tudo que é coisa, e ele se apavora porque ele diz: nossa, esses jovens receberam do meu pai, né, o rei, todo tipo de comida e coisa boa para eles comerem nesse local em que eles ficam, né, nesse abrigo em que eles ficam. Mas eles não receberam um único livro. Então, consequentemente, eles não têm nenhuma educação. O ser humano ele precisa não apenas encher o seu estômago de comida, mas também a sua alma de bons livros. Essa é a conclusão que o príncipe chega. E o príncipe ele diz: quando eu voltar ao meu palácio e vestir as minhas roupas reais de novo, vou pedir a meu pai, né, que faça com que nesse abrigo haja não apenas boas roupas e boa comida, que eles já têm, né, esses jovens já têm, mas também bons livros. Nessa obra Frankenstein, tu tem exatamente o monstro, né, que começa a criar algum conceito sobre a vida humana e sobre si mesmo, exatamente depois que ele passa a ler livros, né. Ele lê o livro Vidas Ilustres do Plutarco, que é uma obra gigantesca, se eu não me engano, 23 volumes, algo nesse sentido. Ele tem também, ele lê também a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther do Goethe, né, do Johann Wolfgang von Goethe, e ele lê também a obra do John Milton, né, Paraíso Perdido. Então, sem dúvida alguma, é uma obra fantástica. Né? Aquela parte em que a Justine, né, ela acaba de alguma maneira sendo condenada à morte, como se ela fosse a verdadeira culpada pela morte do William, aquela parte, e o Victor Frankenstein, ele sabe quem foi o verdadeiro culpado, mas ele não pode falar nada, né, porque o verdadeiro culpado da morte do William, do irmãozinho dele chamado William, foi o próprio monstro criado por ele. Tu tem exatamente ali algo muito similar ao que acontece na obra Crime e Castigo de Dostoiévski, em que o Dostoiévski ele comparece no final, né, ao longo de toda a obra, O Crime e o Castigo de Dostoiévski, você tem exatamente o personagem Raskolnikov vivendo a situação de um criminoso que não pode dizer para as autoridades que ele é um criminoso. Inclusive, em determinado momento no final, ele vai até as autoridades para se entregar, mas ele não consegue se entregar, né, exatamente por causa disso, porque ele fica com aquela sensação de me entrego, não me entrego, o que eu faço? E também lembra muito, né, a obra Les Miserables,
né, do Victor Hugo, ou seja, Os Miseráveis do Victor Hugo, em que tu tem exatamente a figura do Jean Valjean, que muitas vezes com um outro nome, ele vê um indivíduo que as pessoas confundem como sendo Jean Valjean, o ladrão Jean Valjean, enquanto que o verdadeiro Jean Valjean se torna prefeito e até muda de nome, e aí ele vê, né, nessa situação, ele fica numa situação muito complicada. Ele não sabe se ele deixa que um inocente pague por ele, né? Porque as autoridades acham que aquele inocente é de fato Jean Valjean, ou, né, ele mesmo se entrega. E no caso da obra Os Miseráveis de Victor Hugo, o Jean Valjean se entrega. Ele não deixa que um inocente pague por ele. Ele diz: eu sou o Jean Valjean, eu mereço a punição. E aí as pessoas até dizem: mas o senhor é o prefeito fulano de tal? Ele diz: não, não, isso é um nome falso que eu uso. O meu verdadeiro nome é Jean Valjean. Eu sou a quem vocês procuram. Já essa maturidade toda que o Jean Valjean tem, e que na obra Les Miserables, ou seja, Os Miseráveis do Victor Hugo, e o Raskolnikov, ele tem também no final essa mesma capacidade de se entregar na obra Crime e Castigo de Dostoiévski. O Victor Frankenstein não teve essa mesma hombridade, essa mesma capacidade, essa mesma nobreza, essa mesma honra de confessar para as autoridades que a Justine era inocente e que o verdadeiro culpado era o monstro criado por ele. Talvez porque ele temesse que as pessoas não acreditariam em tal fato, né, de um monstro sendo criado por ele, tendo vida, sendo criado a partir de corpos humanos mortos, ou por uma questão de covardia mesmo. Nunca saberemos. Então, estabelecendo essa intertextualidade, tu tem exatamente isso. Lembrando também que o monstro, ele foi criado de madrugada, né? E aparece exatamente isso, faz a gente lembrar o texto de Gênesis, capítulo 1 na Bíblia cristã, em que aparece Deus criando o mundo de madrugada. E diz a Bíblia: foi à tarde e amanhã o dia primeiro, ou seja, de madrugada. Deus criou o mundo de madrugada, de alguma maneira. Então, quer dizer, isso é muito interessante, porque assim como Deus teria supostamente, segundo algumas versões, criado o homem, né, no sexto dia de madrugada, assim também Victor Frankenstein criou o monstro, né, a partir da madrugada, né, a partir das 6 horas da noite, ou seja, a partir da madrugada. 1 hora da madrugada foi que aquele ser veio à vida, né? Então, quer dizer, tu tem vários elementos intertextuais que dá pra gente fazer uma intertextualidade bem interessante entre a obra Frankenstein, né, algumas passagens da obra Frankenstein, e a obra Os Miseráveis do Victor Hugo, e a obra Crime e Castigo de Dostoiévski, e também o Gênesis capítulo 1 na Bíblia cristã, tá? Na Bíblia judaico-cristã, Bereshit na Torá e Gênesis na Bíblia cristã. Então é isso, pessoal. É um livro fantástico, tá? Ele nos faz questionar algumas partes dele, né? As partes mais chatinhas dele é o início, por incrível que pareça, quando o cientista Victor Frankenstein começa lenta e gradualmente a desenvolver conhecimentos para poder começar a fazer o seu trabalho e criar o monstro. E ele narra todo aquele desenvolvimento dele, como é que ele foi lendo livros de ciências naturais, como é que ele foi lendo livros de biologia, como é que ele foi lendo livros de feitiçaria, as obras de Paracelso, as obras de grandes autores da Idade Média, e como ele entrou na Universidade de Ingolstadt, na Alemanha. Então, quer dizer, enfim, né, o início dele é bastante frio. Se você conseguir passar do início do livro, digamos assim, até a partir mais ou menos do quarto capítulo, do terceiro, quarto capítulo, por aí, a partir do terceiro, quarto capítulo é que começa a esquentar o livro, e dali já não esfria mais, ali fica quente até o fim. Aí ele já começa a se envolver naquela situação, né, do monstro matando todos os que ele ama e ele não podendo fazer nada. Aí já entra a questão psicológica do personagem, você já começa a sentir pena do personagem. Aí já entra também a questão da alma, né? Qual é a alma que de fato está animando o corpo desse monstro, né? De quem é essa alma? Enfim,
esse monstro ele começa também a desenvolver uma personalidade a partir dos livros e da convivência que ele tem, embora reduzida, né? Então, quer dizer, é um livro fantástico. Tá? É um livro fantástico. Começa friozinho, mas depois ele termina muito bom. Né? Ao contrário da obra Drácula, do Bram Stoker, que eu disse que o final foi fraquinho, na minha opinião, a obra Frankenstein, ela termina de uma maneira bem interessante, como eu já contei aqui. E é interessante também que, se para nós, né, essa obra pode não significar muita coisa, né, de repente, apenas o valor literário dela, para as pessoas que moram na Suíça, né, e que de repente acham que os Alpes sempre tem alguma coisa de mistério lá neles, alguma coisa escondida, para eles de repente fica isso na mente, né? E se for verdade, né? E se tiver verdadeiramente um monstro anônimo morando nos Alpes suíços, né? A questão é bem interessante porque o monstro não morre no final do livro. Quem morre no final do livro é o Victor Frankenstein. Então o monstro ele poderia estar vivo até os dias de hoje, morando escondido nos Alpes suíços, né? Então quer dizer, o real e o imaginário se unem, né? Porque se as pessoas elas acabaram absorvendo muito esse texto, qualquer mistério que aconteça nos Alpes suíços poderia muito bem, né, as pessoas começarem a ter medo e acabarem achando que verdadeiramente é o monstro criado pelo Victor Frankenstein e que essa obra teria se baseado em fatos reais, né? Então, quer dizer, é bem interessante mesmo, é bem interessante isso. Essa possibilidade de criação de lendas e coisas do gênero. Então é isso, pessoal. Frankenstein, da Mary Shelley. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.